Olá pessoal, hoje estamos com mais um vídeo sobre dicas de saúde vocal. Hoje eu vim trazer para vocês mais tópicos de como cuidar da voz, como evitar problemas na voz em geral. A minha primeira dica que eu vou dar para vocês hoje vai em especial para o público feminino, né? Uma dica muito interessante que poucas pessoas se atentam a isso. A primeira dica é sobre a importância de cuidar da voz no período pré-menstrual. Eu acredito que tenham muitas dubladoras, cantoras e atrizes que já tenham sofrido com isso e que não sabem, às vezes, por que tem dias que a nossa voz não tá tão legal, que a nossa voz não tá fluindo como deveria, né? E às vezes é uma coisa que a gente nem imagina de onde está vindo. Então, mulheres, vocês, tomem muito cuidado com a voz no período pré-menstrual. Por quê? Quando nós estamos nesse período, né, além de ter toda uma questão hormonal envolvida, nós ficamos muito inchadas, né? A mulher fica muito inchada no período pré-menstrual. E esse inchaço vai além do corpo em si, vai além da região da barriga, do abdômen. O inchaço também acontece nas pregas vocais, né, nas cordas vocais, e que é uma região de músculo, uma região de mucosa, de líquidos. Então essa região fica com edemas mesmo. As nossas cordas vocais ficam inchadinhas. Edematosas, eu diria, né? Claro que algumas mulheres sofrem muito com isso e outras nem sentem, né? Deixando bem claro que as dicas, assim, elas não necessariamente você vai sentir uma coisa, às vezes outra pessoa vai sentir. Isso vai do organismo de cada um. Mas, no geral, acontece muito das nossas cordas vocais ficarem inchadas. A nossa voz fica pesada, a voz, se sente um cansaço, um peso, não sente dor, mas sente que a voz não tá como deveria estar, não tá tão boa como poderia estar. Então, o que eu aconselho vocês a fazer é o seguinte: no período pré-menstrual, sentiu que está inchado, principalmente você que sofre muito de TPM, que não é toda mulher, mas algumas sofrem, né? Então, evita abusar da voz nesse período. Eu sei que é difícil, às vezes você vai precisar fazer um trabalho que você não vai ter muita escolha, você vai ter sim que dublar, vai ter que cantar, principalmente o canto. O canto requer muito trabalho vocal e na TPM atrapalha demais. Mas assim, se você estiver nesse período, aqueça muito bem a sua voz e tome muito cuidado para não se exceder. Não se exceda. Se você puder escolher, por exemplo, olha, hoje eu vou gravar uma cena em que eu vou precisar gritar muito, é uma cena forte. Se você tiver como trabalhar isso para que você não grave essa cena nesse período, é ótimo. Eu sei que nem sempre isso é viável, eu sei que depende muito de muita coisa, mas se você puder ter esse tipo de influência, né, será ótimo para a sua voz. Porque evita fazer isso poucos dias antes do seu período menstrual, porque a voz não fica legal, atrapalha muito. E se você abusa muito da voz nesse período, de maneira errada, sem preparo, você pode favorecer o surgimento de uma patologia. E depois você às vezes nem sabe de onde surgiu isso, e surgiu desse período. Então a primeira dica que eu dou para vocês é a respeito do cuidado nesse período para as mulheres, mas para os homens também, porque se vocês têm amigas dubladoras, atrizes, cantoras, professoras, vocês podem também ajudar a divulgar essa dica, certo? A próxima dica que eu vou dar para vocês é a respeito da importância com relação às alergias, ao cuidado com relação às alergias. Esse é um tópico meio grande e extenso, eu vou tentar falar de maneira até mais sucinta para vocês. Mas a alergia, principalmente alergias respiratórias, elas influenciam diretamente no aparelho fonador, elas influenciam na nossa voz. Então, o que a gente vai fazer com relação a isso? Mas eu sou alérgico, eu tenho rinite, eu tô sempre fungando, coçando o nariz. Poxa, eu tenho uma sinusite uma vez por mês, normal pra mim. Não é normal. Então, se você é um profissional da voz e você tem muita amidalite, muita sinusite, todas essas ites que você pode imaginar, faringite, laringite, então a laringite te deixa sem voz totalmente, né? Uma laringite crônica, uma rinite, vivo entupido, respiro muito pela boca, tudo isso vai atrapalhar a sua voz. Por quê? Primeiramente, a primeira questão eu já até abordei. Quando a gente está muito gripado, resfriado ou com alergia, assim como no período pré-menstrual, né, agora falando de um modo geral, a nossa região das cordas vocais fica mais inchada e mais sensível, né? A gripe, o resfriado, deixa a região das cordas vocais sensibilizada. Então, já é mais propício você fazer uma lesão ali. Já está mais sensível do que o normal, né? Uma alergia propiciona isso. O que mais a alergia vai proporcionar à sua voz? Você vai provavelmente tossir mais, pigarrear mais, fungar mais, né? E eu já falei para vocês anteriormente que isso é extremamente nocivo, certo? Então, você tá com uma alergia, tá com um quadro alérgico grave, ficar tossindo, pigarreando, fungando, com a voz, nariz entupido, voz nasalada, não é nada atraente ao público também, né? E com a garganta doendo, fazendo esforço, tudo isso vai atrapalhar a sua produção vocal. Por mais que você seja um excelente profissional da voz, isso vai dar
uma boa atrapalhada no seu processo. Então, o que acontece às vezes, né? Às vezes um estúdio de dublagem, ou um teatro, ou uma sala de aula, o que mais acontece também, o ambiente não é propício, né, à produção vocal. Por quê? Às vezes numa sala de aula, assim como teatros e estúdios, você vê mofo na parede, acontece, por mais que sejam lugares assim super bem preparados, acontece de às vezes ser uma sala que tenha mofo, que tenha muita umidade, teatro, às vezes está muito gelado, né? Ou então professores, principalmente professores da rede pública, que tem na sala de aula vazada em cima, né? Aberto na parte de cima. Então o que acontece? Não é uma sala acusticamente preparada para você trabalhar a voz, né? Tudo isso vai atrapalhar. Ar-condicionado atrapalha muito também em todos esses ambientes, porque o ar-condicionado resseca muito a nossa mucosa. Então, a importância de estar sempre bebendo aguinha. Pode até colocar um umidificador de ar próximo, né, no seu local de trabalho. Então, são pequenas coisas que favorecem processos alérgicos. Mofo, umidade, ar-condicionado, tudo isso vai favorecer processos alérgicos. Se você já for uma pessoa que tenha uma tendência a ficar entupida, ficar com alergia, pronto, acabou-se a sua voz naquele dia, né? Então, fiquem muito atentos a isso. O que é legal vocês fazerem? Ah, mas eu sou assim, e agora? Não posso mais trabalhar? Vou embora. Não, não vai. O que você vai fazer? Primeira coisa, procurem um médico otorrinolaringologista. Nome grande, né? Mas procurem um médico para avaliar vocês. Ele vai avaliar cavidade nasal, cavidade oral, para ver se você tem uma amígdala muito grande, se você precisa retirar as amígdalas, retirar as adenoides. Porque às vezes você está com a voz nasalada porque você tem adenoide muito grande. Adenoide são a famosa carne no nariz que falavam antigamente. Pensa que são pequenas bolinhas na nossa cavidade nasal que ajudam o nosso organismo a se proteger de infecções. Mas algumas pessoas têm essa adenoide muito grande. E aí como é que faz? Deixa a voz nasalada. E aí não tem exercício de fono que ajude, entende? Mesma coisa nas amígdalas. Se elas forem grandes e você viver com a garganta inflamada, a sua ressonância fica alterada, fica uma ressonância diferente. Mais uma vez, não tem como melhorar com exercício, entende? Então vão no otorrino para serem avaliados, fazerem um exame que é muito importante também, que é a videolaringoscopia, é um exame a nível de corda vocal, que o médico vai olhar, vai ver se as cordas vocais estão saudáveis ou não. A partir disso, se você foi no otorrino, continuou com problema, continua com alergia, vai no médico alergista, que é um médico realmente específico para isso. Porque algumas alergias são solucionadas lá no otorrino, alergias respiratórias leves, né? Mas se não for solucionada, se for uma coisa mais grave, eu já tive muitos casos de pacientes que não progrediam em terapia porque viviam resfriados e entupidos. Nesse caso, vai num alergista para um tratamento mais intenso. Tudo isso favorece o trabalho do fonoaudiólogo, o trabalho do preparador vocal, né? Porque não adianta você querer melhorar a sua voz se essa sua base está deficiente. Tá? Então, é muito importante se atentar às questões referentes a alergias, a processos alérgicos, né? Que a nossa voz fica muito ruim, fica muito diferente. Então, essa é uma dica que é muito importante mesmo para todos vocês se atentarem a essas questões, certo? A última dica que eu vou dar a respeito disso é uma coisa que, sinceramente, eu acredito que muitos de vocês já não façam isso. Mas eu sei que tem gente que faz porque eu já peguei casos assim. Então, eu acho que a informação nunca é demais, né? Mas, por exemplo, uma coisa que antigamente fazia-se muito, que eu acredito, eu torço para que hoje em dia não façam mais, é o famoso aquecer a voz com álcool. Há anos atrás, as pessoas faziam muito isso, dependendo do tipo de música que o cantor, né, apresentava. Claro que um professor não vai beber antes da aula, não estou nem me referindo a isso, mas, por exemplo, acontecia muito duas situações. Uma ainda acontece. A primeira é o ator que faz uma peça, ou um dublador, um locutor, e logo em seguida sai para beber e acaba com a voz. Né? O que teoricamente é uma coisa inofensiva, a pessoa vai socialmente beber com os amigos, mas isso é uma coisa que eu vou falar a respeito. E a segunda coisa é, há uns anos atrás era muito comum que os cantores, eles aquecessem a voz com álcool, com uísque, com bebida alcoólica mesmo. Pegava, vou aquecer, dar uma aquecida na minha voz com álcool, que minha voz fica boa quando eu bebo. Gente, eu não sei a opinião que vocês têm sobre isso, eu acho que isso hoje em dia já não é tão usado. Mas como tem gente que faz de tudo, né? Então é bom a gente falar. Evitem, pelo amor de Deus, ingerir álcool logo após usarem a voz, ou muito menos antes de usar a voz, achando que o álcool vai aquecer a voz. Porque eu até entendo a relação que as pessoas leigas no assunto fazem com o álcool, né? Você bebe, você sente, nossa,
bebi uma tequila, minha garganta ficou quente, esquentei meu corpo. Nossa, minha voz tá boa agora. Por que você não tá sentindo já muita coisa, né? Já tá anestesiado ali, começa a anestesiar a região, você acha que você é o poderoso, mas não é. Então toma muito cuidado. Primeiro aspecto que eu falei pra vocês, aquecer a voz com álcool não existe a menor possibilidade disso acontecer. Isso é muito no canto, tá? Muitos cantores faziam isso antigamente. Então é uma coisa que eu ouvi muito ao longo da minha faculdade, que isso ficou na minha cabeça. Então nunca é demais falar pra vocês que não façam isso, tá? Isso não vai ajudar nunca a voz, o álcool é extremamente nocivo à voz, tá? E outra coisa também. Acabei de fazer um trabalho de dublagem, acabei de fazer um trabalho como ator, como cantor, até como professor. Poxa, sexta-feira à noite eu vou sair para beber com os meus amigos, mas sábado de manhã eu vou trabalhar de novo com a minha voz. Então, não faça isso. Eu sei que é chato ser aquela pessoa chata que te impede de ter o seu lazer. Claro que você não precisa ser extremista, mas o que eu vejo acontecer muito, na minha experiência que eu já tive com preparo vocal de atores especificamente, acabou a peça, vai todo mundo pro bar gritar, falar alto, fumar e beber. Então evitem esses hábitos, porque no outro dia você vai precisar ter voz, né? O mundo não vai acabar naquele dia. Então, por mais que seja chato, pensem que a voz de vocês é o instrumento principal de trabalho de vocês. Então, cuidem dela com muito carinho, cuidem dela mesmo, sabe? Você fazer uma agressão dessa, eu já tive casos assim de até amigos meus me contarem também de o ator ligar no dia seguinte sem voz, porque saiu pra balada, bebeu todas depois da peça e no dia seguinte não tinha voz para fazer a peça de novo, né? Então tomem muito cuidado com isso, tá? Não deixem de ter a vida de vocês, não deixem de ter o lazer de vocês, isso é extremamente importante, mas sem excessos, porque são coisas que vão atrapalhar muito a voz de vocês, certo? Então é isso. De um modo geral, só para dar uma resumida, eu dei uma média de 9, 10 dicas, né? Mas dentro das minhas dicas tiveram subdicas também de voz. Mas eu acredito, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte, geral, né? Você que começa a trabalhar com a voz, por exemplo, acordei hoje, quero ser atriz. Ok, o que eu faço? Quero ser dublador, quero ser locutor, poxa, eu quero ser professor, eu quero ser um profissional da voz em geral. Primeira coisa que você faz, que eu aconselho particularmente a fazer, é passar por uma triagem com uma série de profissionais. Porque você não tem obrigação de saber tudo o que está acontecendo com você. Você não tem obrigação de perceber certas coisas. Então, às vezes, você chega no estúdio de dublagem para gravar uma coisa e você é totalmente inadequado, porque você tem alterações de fala e voz que você nunca percebeu. Certo? Então, a primeira coisa, como eu já falei antes, vai ao médico otorrino para uma avaliação, uma avaliação mais da parte física, né? Uma avaliação vocal através de exames. Foi no otorrino, tá tudo ok? Vai numa fonoaudióloga para que ela te passe orientações, né? Pessoalmente, orientações para você, para o seu caso, a respeito de exercícios, de aquecimento, como aquecer a voz, como desaquecer, como cuidar da voz em geral, que faça um planejamento terapêutico específico para o seu caso. Porque as dicas que a gente dá em geral, às vezes funcionam para uma pessoa e não funcionam para outra. Então, quando você vai num profissional, quando você vai numa fono, vai num médico, tudo aquilo é montado para você. Então, às vezes, um exercício de aquecimento que eu passo é vamos vibrar os lábios. Tem gente que não vibra os lábios, tem gente que não vibra a língua, né? Tem gente que não tem a mínima noção do que é o grave ou o agudo. Então, como é que eu vou passar exercícios gerais, né? Se às vezes a pessoa não sabe o básico, né? Então, é muito importante que vocês procurem a ajuda de um profissional para triar vocês, preparar vocês. Pode ser paralelamente, sim, a um curso de teatro, a um curso de locução, até deve, porque um vai acrescentando ao outro, né? O curso junto a um professor que entenda das técnicas vocais é extremamente importante. Então, eu acho que uma coisa vai juntando a outra, certo? Basicamente por aí, comecem com esse processo de triagem, não caiam de paraquedas no estúdio para fazer um teste, porque muitas vezes vocês podem se decepcionar com questões que vocês nunca pensaram que vocês tinham, ok? Então é uma dica que eu dou para vocês. Eu acho que é isso, por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês para orientá-los dentro da minha área, certo? Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês e fica aí a dica para vocês. Obrigada, bom proveito, bom estudo.